Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional, meditação diária da Palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 34, vamos se alimentar dessa palavra gloriosa aqui, onde o rei Joiás acaba com a idolatria. Vamos ver os feitos de Joiás, esse que andou nos caminhos do Senhor, obedecendo aos conselhos e orientação do rei Davi. Vamos se alimentar dessa palavra em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. A purificação do templo e do culto. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os e reduziu-os a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade de Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas das portas, tinham ajuntado dinheiro, provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas, para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho.
Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias e a Icão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então, Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se esterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e tu humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança até o Senhor, para o seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro.
Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras, que eram dos filhos de Israel, e todos quantos ao Senhor seu Deus. E todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Josias, em hebraico, ele tem um sentido da palavra concedido por Javé. E realmente a gente vê aqui a realidade que esse homem foi mesmo uma bênção do Senhor para esse povo, depois de um longo período de sofrimento, anos de sofrimento. Esse rei foi bom e piedoso, diferente de muitos outros. Na sua juventude, ele começara a procurar pelo Senhor, a fim de desfrutar da sua presença e orientações. Ele começou a governar muito cedo, e isto valeu muito mais do que toda a experiência e sabedoria mundana que seu avô e outros conselheiros da corte lhe puderam transmitir naquela época, permeada de malignidade em decorrência do afastamento da liderança e do povo da comunhão de Javé. Tudo indica que Josias tinha cerca de 6 anos de idade quando Manassés, seu avô, morreu, e assim só tenha conhecido Manassés arrependido, convertido e muito mais experiente quanto à ação de Deus e à própria vida. Que diz Josias? Josias pode não ter recebido qualquer má influência da fase em que Manassés se constituiu no mais terrível e maligno dos reis de Judá. Tanto Josias como Ezequias eram filhos de pais ímpios, pagãos e maus. E o que demonstra que Deus escolhe separar e levantar seu servo do mais variado ambiente psicossocial, e religioso. Aos 16 anos, o rei Josias entregou seu coração a Javé e de fato se converteu. Com 20 anos recebeu a vocação para um ministério profético de absoluta guerra contra o mal e foi cheio do Espírito Santo para cumprir a missão. Foi Josias pessoalmente que dirigia a obra de total eliminação da idolatria instalada no reino em sua época. Foi rigoroso nessa missão de purificação à nação, estendendo toda a sua obra saneadora até as fronteiras dos territórios vizinhos, e não tornando para casa antes que certificasse que nada mais restava a fazer. Seu alvo, ao restaurar a casa de Javé, tornando-a como era nos dias de Salomão, era também poder ser salvo dos mesmos favores e bênçãos divinas da época. Então, realmente, o nome de Josias faz aqui o seu nome, o significado do seu nome, que é concedido por Deus. Foi concedida aí essa graça, esse espírito excelente sobre a vida dele, e ele fez a diferença no seu reinado. Acabou não seguindo os passos dos seus avós, de Manassés, que foi terrível, abominável diante do que ele fez. Até porque provavelmente diz aqui ele só conheceu ele depois de convertido, Mas ele acabou não tendo influência, e assim como Ezequias também foi um grande rei em Judá, ele aqui também marcou essa geração e teve o seu nome aqui escrito aqui. É até gostoso, prazeroso quando você vê um rei com tanto atributo, deixando um legado, a sua história gravada no livro da lei. Isso é louvável, que a gente também possa ser a diferença, ser um marco nessa geração, não se prostrar diante de Deus
pagões, né? Mas que a gente possa fazer a diferença no seio da nossa casa, da nossa família e adorar o Deus vivo de Israel. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse privilégio de podermos estar aqui com nossos irmãos em Cristo, de poder estar aqui com o Espírito Santo do Senhor, se alimentando dessa gloriosa palavra, Pai. Peço que, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, que ela venha sobre nós todos os dias, Senhor, e que essa palavra se revele a nós, aos corações contridos, trazendo, Senhor, o entendimento que precisamos para vencer, para marcar também essa geração que está corrompida, manchada pelo pecado, manchada pela idolatria, por esses deuses pagões, Pai, que imperam em diversas áreas na vida das pessoas. Nós não precisamos tocar, nós não precisamos ver, Senhor. Nós precisamos sim, Senhor, sentir o Teu Espírito, ó Pai, e crer, Senhor, ter fé naquilo que a gente não vê, mas ter convicção que o Senhor existe, que o Senhor reina e habita no meio de nós. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.